Olá, pessoal do terceiro termo, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina. O tema de hoje é prescrição e decadência. Bom, quando nós estudamos prescrição e decadência, nós temos que ter em mente como que o tempo surte efeito nas relações jurídicas, não é? Aqui não é diferente. Prescrição e decadência são intimamente ligados ao decurso do tempo. O decurso do tempo é matéria que nós falamos lá na primeira semana de aula, que às vezes o passar do tempo gera consequências jurídicas. Pois bem, agora nós vamos estudar dois institutos que são ligados à passagem ao decurso do tempo. Comecemos então pela prescrição. Bom, quando nós falamos em prescrição, nós temos que entender que o decurso do tempo gera efeitos tanto na aquisição quanto na extinção de direitos, tá? Então eu tenho duas espécies de prescrição. Uma prescrição que é aquisitiva, que é contado o tempo para adquirir o direito, como no caso da uso capião, que é a matéria que vocês vão estudar lá em Direito das Coisas, né? Que não veremos agora. E nós temos aquela prescrição que extingue direito, que é essa que agora nos interessa, tá? Muito bom. Para que nós entendamos a prescrição, é importante lembrar de um princípio muito importante, que é o princípio da segurança jurídica, da estabilidade das relações. Então, a prescrição existe para que nós não tenhamos que ficar guardando comprovantes de compras e vendas, por exemplo, ou documentos outros, ou que nós não tenhamos que ficar contando prazos prescricionais, contando prazo em geral de relações que já se desenvolveram há muito tempo. Porque, em virtude do Instituto da Prescrição, quando o tempo vai passando, essas relações vão se consolidando, tá? Maravilha. Primeiro passo, como é que eu faço para distinguir prescrição de decadência? Né? Esse é um tema que eu vou repetir algumas vezes durante a aula, para que você vá absorvendo essa diferenciação. O Código Civil de 2002 ele foi muito preciso na sua diferenciação entre prescrição e decadência, de forma que tudo que está no artigo 205 e 206 do Código Civil se refere à prescrição. E a decadência ela está espalhada ao longo da legislação civil. Quando o prazo for decadencial, é muito comum que o código, no seu artigo, vá dizer decai do direito, é de decadência o prazo, e assim sucessivamente, para nos dar a noção de que nós estamos tratando de um prazo decadencial. Se, porventura, não houver esse tipo de determinação legal, é só você usar essa regra geral. Se não estiver, se a circunstância que você está analisando não estiver no 205 e 206 do Código Civil, então é decadência. Porque tudo que está nesses dois artigos é prescrição. Muito bom. Temos aqui um conceito do Clovis Bevilacqua, que eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. Clovis Bevilacqua dizia que prescrição extintiva, que é essa que nós estamos estudando agora, é a perda da ação atribuída a um direito e toda a sua capacidade defensiva em consequência do não uso dela durante determinado espaço de tempo. Esse é um conceito, claro, respeitabilíssimo, porque do Clovis Bevilacqua, um dos maiores civilistas que já existiram no direito brasileiro, quiçá mundial, mas é um conceito que foi refinado pelo novo Código Civil. O artigo 189 do Código Civil, de 2002, estabelece que, violado o direito, nasce a pretensão, que se extingue pela prescrição. Bom, então veja,
Um primeiro conceito que nós temos que entender aqui é o conceito de pretensão. Pretensão, turma, é a possibilidade de sujeitar a vontade alheia à vontade própria. Claro que por intermédio do poder judiciário, não é? É ele que tem o poder coercitivo para dobrar a vontade alheia. Mas então a pretensão é justamente isso: poder obrigar outra pessoa a agir de determinada maneira que corresponda à vontade do agente. E isso está no artigo 189. Quando que eu tenho pretensão, então? Quando acontece uma violação de direito. Se o direito for violado, automaticamente nasce a pretensão. Por exemplo, um motorista cruza o sinal vermelho e bate no carro da vítima. No exato instante da batida, nasceu para a vítima a pretensão de reparação do dano que acabou de ser causado. Se aquele que bateu não quiser recompor espontaneamente o patrimônio da vítima, ela pode se servir do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário, então, obrigue aquele causador do dano a reparar esse dano causado. Portanto, veja que essa pretensão ela tem um prazo para ser exercida. Se passado o prazo legalmente previsto, estará no 205, o qual recomendo a leitura integral, ou no 206, que eu também recomendo a leitura integral. Passado esse prazo, que varia lá, o prazo máximo é 10 anos, o prazo mínimo 1 ano, conforme a circunstância. Passado o prazo e a vítima não exerceu a sua pretensão, a pretensão está prescrita, não há o que ser feito. Embora o direito ainda exista, o direito ao ressarcimento. Por isso que Clovis Bevilacqua, à época, disse que é a perda da ação atribuída. É claro que atualmente, com as atualizações dos estudos, tanto do direito constitucional quanto de direito civil, nós verificamos que a ação é um direito constitucional e ela, em certa medida, não se perde. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição está lá para ser exercitado. Então, veja, suponhamos que passou o prazo prescricional. A vítima pode entrar com a ação? Pode. É um direito constitucional, uma garantia fundamental, é cláusula pétrea. Mas isso não quer dizer que o juiz tenha que analisar esse caso. Porque o juiz, olhando os fatos, vai perceber que houve a prescrição da pretensão e vai extinguir o processo sem julgar o mérito. Mas quer dizer que acabou? Não tem direito ao ressarcimento? Tem o direito ao ressarcimento. O que não tem mais é um instrumento processual representado pela ação. Porque essa ação, embora ela possa ser intentada, ela não vai prosperar, porque já houve prescrição da pretensão ressarcitória. Tá bem? Então, é só uma atualização do raciocínio de Clovis Bevilacqua. Então, a pretensão tem como requisitos, está aí no material de vocês, a violação do direito, não é? Com o nascimento da pretensão, a inércia do titular, no nosso exemplo, a vítima da batida de carro nada fez durante o prazo que poderia tê-lo feito, e assim a prescrição se operou, e o decurso do tempo fixado em lei. Tá certo? Então, eu tenho 3 requisitos. Violação do direito e nascimento da pretensão, está no artigo 189. Inércia do titular do direito, ou melhor, do titular da pretensão, que nada faz, e a passagem do tempo dentro do qual essa vítima poderia ter agido, mas não o fez. Então, ocorreu prescrição. Claro, a prescrição ela também é matéria de defesa, né? Suponhamos que o juiz, sem analisar mais profundamente os fatos, tivesse mandado citar a outra parte para a contestação, em contestação a outra parte arguiria a prescrição. Tá? Muito bom.
Na sequência, nós falamos da prescrição intercorrente. Bom, ainda nesse exemplo da batida do carro, que eu acho que ajuda bastante a nós entendermos. Bateu o carro, a parte praticou um ato que interrompa a prescrição, por exemplo, notificou o causador do acidente a pagar, ele nada fez. Quando você pratica um ato desses, entra com ação ou notifica para pagar, a prescrição se interrompe. Quando interrompe, volta a contar do zero. Voltou a contar e a vítima nada fez mais, deixou passar o prazo prescricional, que tinha zerado e começado a contar de novo, ocorreu a prescrição intercorrente. Tá? Isso está implícito no Código Civil, lá no artigo 202, parágrafo único, que estabelece o seguinte: a prescrição interrompida, por exemplo, com o ajuizamento da ação, recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para interromper. Então, veja, tá correndo, pratica um ato que interrompe. Aquele prazo que correu é desprezado, zera, e volta a correr de novo. Só que quando volta a correr de novo, a parte interessada não faz mais nada, permanece inerte. E daí a prescrição se opera. Tá bem? Olha, nós estudando a prescrição nesses primeiros minutos da aula, dá a entender que toda pretensão tem um prazo certo. Toda pretensão seria prescritível. No entanto, o sistema, o código, o sistema jurídico como um todo, prevê algumas prescrições, ou melhor, algumas pretensões que não se sujeitam à prescrição. São pretensões imprescritíveis, ou seja, podem ser exercidas a qualquer tempo. Tá? Nós temos uma lista aí no material. Veja, as pretensões que protegem direitos da personalidade, vida, honra, liberdade, integridade física ou moral, essas não prescrevem. As que dizem respeito ao estado da pessoa, por exemplo, uma ação de reconhecimento de paternidade, o divórcio, isso não prescreve, não é esse tipo de pretensão. Interdição também não prescreve, que tem a ver com o estado da pessoa. Aquelas de exercício potestativo, não é? Não existe um direito violado, mas existe a possibilidade de sujeitar a vontade da outra parte. Como, por exemplo, nas ações que dizem respeito a condomínio, né? Quando mais de uma pessoa é dona de um bem, o condomínio, não é? Quando eu quero dividir esse condomínio, não existe um prazo prescricional para isso. Aquelas que são referentes a bens públicos, então veja, vimos isso no semestre passado. Não se adquire por uso capião imóvel público, porque o bem público não se sujeita à prescrição aquisitiva. Tá? As que protegem direito de propriedade, por exemplo, uma ação reivindicatória, né? Essa ação não se sujeita a prazo prescricional, porque ela é vinculada ao direito de propriedade, que é um direito que tem uma de suas características o absolutismo. E aquelas de pretensões de reaver bens confiados à guarda de outrem, a título de depósito, penhor ou mandato. Se por acaso foi realizado um contrato de depósito, a pretensão para reaver o bem depositado não prescreve, porque nós estamos falando aqui de mera restituição de propriedade. Tá bem? Agora, olha que interessante. A vantagem econômica
dessas pretensões imprescritíveis sujeitam-se à prescrição. Então, eu tenho lá a imprescritibilidade da minha pretensão de proteção à minha honra. Mas o reflexo econômico, por exemplo, receber a indenização pelo agravo à minha honra, esse prescreve. Está lá no artigo 206. Um outro exemplo, a investigação de paternidade, ela é imprescritível. Mas a possibilidade de peticionar a herança, essa prescreve. Quando, por exemplo, você ingressa com uma ação de reconhecimento de paternidade, depois que o pai morreu. Ser filho é estado da pessoa. Isso não prescreve. Mas receber a herança porque é filho, isso sim se sujeita à prescrição. Tá? Até para haver aquela estabilidade das relações que eu havia comentado com vocês agora há pouco. Porque senão eu vou ter que ficar fazendo inventário e sobrepartilha até quando? Não é? E aqueles herdeiros primitivos que já receberam sua herança, agora vão ter que, por exemplo, restituir a cota-parte desse novo herdeiro reconhecido recentemente. Isso tira a lógica do sistema, isso tira a segurança do sistema, tá? Maravilha. Pessoal, caminhando adiante, nós temos aí uma pequena diferenciação que nós precisamos fazer com institutos que são parecidos. Então, eu tenho que colocar a prescrição no lugar dela e diferenciar da preclusão, da perempção e da decadência, que depois nós vamos abrir um capítulo só para falar dela. Veja, preclusão é a perda de uma faculdade processual pelo seu não exercício dentro de um prazo específico. Tá? Também tem a ver com o decurso do tempo. Concorda? Mas aqui é dentro do processo. Já é regra processual. Então, a pessoa, a parte no processo, ela tem um prazo X para rolar testemunhas. Né? Geralmente na contestação, ou então alguns dias antes da audiência. Se a parte deixa passar esses prazos e não arrola testemunhas, ela não vai poder arrolar mais. O processo, vocês já estão aprendendo em teoria geral do processo, ele é uma marcha adiante, ele não retrocede em regra. Então não faz sentido nenhum que a parte seja desleixada, displicente, deixe de observar um prazo processual e ainda assim seja premiada com a possibilidade de, depois do prazo, praticar o ato. Então isso é preclusão, tá? Por outro lado, nós temos a perempção. A perempção também é um instituto de direito processual. O que é perempção no processo civil, pessoal? É quando a parte ingressa com a ação e abandona o processo, por assim dizer, não pratica os atos para os quais é intimada e deixa o processo ser extinto por abandono. Não é? Salvo melhor juízo, está lá no artigo 485 do Código de Processo Civil. O juiz extingue uma vez a ação por abandono. Aí a parte ingressa com a ação de novo. Deixa extinguir por abandono de novo. Não é? Faz uma terceira vez. Não vai fazer a quarta, porque agora ele não pode mais ingressar com essa ação. Então é quando a parte dá causa ao arquivamento do processo, a extinção do processo, por 3 vezes seguida, por abandono. Por não praticar atos, não tocar adiante o processo quando lhe compete, e assim sendo, o juiz extingue o processo sem julgamento de mérito por 3 vezes a mesma causa. Não é? Serão 3 processos diferentes, mas a causa posta em juízo é a mesma. Não se permite um quarto ingresso em juízo com essa mesma causa, porque agora a matéria está perempta. Tá certo?
Então, são esses dois institutos que eu chamaria a atenção, que guardam alguma semelhança com a prescrição, mas, como você pode perceber, são bem diferentes na sua essência. Bom, com relação à decadência, eu vou falar, nós vamos conversar daqui a pouquinho. Maravilha. Falemos agora sobre disposições legais do Código Civil sobre a prescrição. A gente começa com o artigo 191, tá? Segundo o artigo 191, pessoal, não se admite renúncia da prescrição antes que a prescrição ocorra, tá? Por quê? Porque se nós pudéssemos admitir que a parte renunciasse à prescrição antes da sua consumação, nós estaríamos criando aí pretensões imprescritíveis. E isso só a lei pode fazer. Não podem as partes, por vontade própria, alterar o sistema nesse sentido. Quando que uma parte pode renunciar a uma prescrição que já se consumou? Seguinte exemplo. Uma dívida que está prescrita. Então, o credor tinha dívida contra o devedor, mas o credor deixou prescrever a dívida. Perdeu os meios de cobrá-la. O devedor, ainda assim, sabendo da prescrição, vai e paga. Ele renunciou à prescrição. Tá certo? E, além disso, para que possa haver, então, a renúncia da prescrição, é preciso que ela já tenha sido consumada e que não venha prejudicar terceiros. Tá? Porque, se prejudicar terceiro de boa fé, nós já sabemos que o sistema ele é todo desenhado, não é? Para proteger o terceiro de boa fé. Então, veja, esse devedor que renunciou à prescrição e pagou uma dívida prescrita, ele diminuiu o próprio patrimônio, concorda? Só que esse patrimônio pode estar sendo alvo, ou vir a ser alvo, de cobrança de outros credores que esse devedor tenha. Então, esse credor pode, eventualmente, se insurgir contra essa renúncia da prescrição, porque ele também viu a sua possibilidade de receber diminuída. Maravilha. O artigo 192, ele estabelece que os prazos de prescrição não podem ser alterados pela vontade das partes, por uma questão de lógica jurídica. A prescrição e a decadência, turma, são institutos de ordem pública. São normas cogentes. Sendo normas cogentes, não podem ser alteradas pela vontade das partes. Só a lei pode mudar as regras sobre prescrição, e não um contrato, por exemplo. Um contrato entre as partes onde se dilata o prazo prescricional. O prazo prescricional legal aqui é 3 anos, mas nós vamos colocar 8 anos. Isso não existe, isso não pode. Não é possível fazer nem para aumentar e nem para diminuir. Tá? Maravilha. O artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Claro, porque quando verificada a prescrição, verifica-se que a pretensão não pode mais ser exercida, não é verdade? Então, isso pode ser matéria de defesa a ser alegada em qualquer grau de jurisdição, seja no primeiro grau, seja em grau recursal e assim sucessivamente. Sempre pela parte a quem aproveita, isso daí é óbvio, né? Maravilha. Então, veja, se o réu deixa de alegar prescrição na contestação, ele não perdeu o direito de alegar essa prescrição, porque é matéria de ordem pública. Então, em grau recursal, nas suas razões recursais, o devedor pode, eventualmente, alegar a prescrição. Claro que é muito mais producente, muito mais diligente até do advogado que alegue já na contestação, já mata a questão ali mesmo. Mas se porventura
a prescrição passar desapercebida, nada impede que, em grau de recurso, ela seja alegada. Tranquilo, turma? Maravilha. Aqui, agora, o próximo tópico que nós vamos abordar são as causas que impedem ou suspendem a prescrição. E depois nós vamos falar das causas que interrompem a prescrição. Pois bem, antes de entrar nas causas específicas dos artigos 197 e 198, eu gostaria de fazer uma pequena distinção com vocês. O que é suspensão de prazo e o que é interrupção de prazo. Quando eu falo de suspensão do prazo, o prazo que já decorreu, ele não zera, ele continua de onde parou. Então vamos lá, um prazo de prescrição de 3 anos. E ele está correndo, com 1 ano e meio, ocorre a suspensão do prazo, por uma dessas causas que veremos já na sequência. Suspende-se o prazo. Quando o prazo voltar a correr, ele volta daquele 1 ano e meio que parou. Então, falta só mais 1 ano e meio. Então, na suspensão, o prazo volta a correr de onde parou. Diferente da interrupção. Então, no mesmo exemplo, eu tenho 3 anos. O prazo vai correndo, com 1 ano e meio interrompe-se a prescrição. Quer dizer o quê? A prescrição está zerada, ela volta a correr integralmente. A partir daquele marco interruptivo, volta a correr 3 anos de prescrição. Diferente da suspensão, que voltaria de onde parou. Na interrupção, zera o prazo e volta a correr na sua integralidade. Tá bem? Muito bem. Dito isso, no artigo 197, no artigo 198, nós temos causas que, ora, impedem a prescrição, ora, suspendem a prescrição. Por quê? Porque, veja, se a prescrição não começou a correr ainda, eles impedem que ela corra. Essas causas impedem que o prazo corra. Se a prescrição já começou a correr, aí suspende a prescrição. Repito, volta a correr de onde parou. Tá bem? Então, essa é uma distinção bastante importante que nós precisávamos fazer. Bom, no artigo 197, eu tenho as seguintes causas. Não corre prescrição, quer dizer, impede, ou se já começou, suspende. Não corre a prescrição entre os cônjuges, na constância da união da sociedade conjugal, né? Perdão. Entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar, entre pai e filho, durante o exercício do poder familiar. Desculpa. Entre tutelados ou curatelados e seus tutores e curadores durante a tutela ou a curatela. O motivo, pessoal, nesses casos, é a relação de confiança que existe entre as partes. Então, eu vou pegar como exemplo os cônjuges. Suponha que cônjuge A e cônjuge B, um era credor do outro. Mas, antes de começar a correr o prazo, eles se casaram. Então, veja, o casamento impede que corra prescrição entre ambos. Até porque seria uma situação bastante incômoda, não é? No ambiente familiar entre cônjuges, um olhar para o outro e falar, putz, eu tenho que cobrar logo porque está correndo prescrição, né? Como é que eu vou fazer isso e tal? Isso pode gerar uma desarmonia no lar, não é? Maravilha. Então, essas são causas que interrompem ou suspendem. O artigo 198 também traz situações complementares de impedimento ou suspensão da prescrição. Veja lá, também não corre prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º,
Os incapazes do artigo 3º são os absolutamente incapazes, não corre prescrição para prejudicá-los, tá? Mas pode correr para beneficiá-los. Isso é uma ressalva que a doutrina faz. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. Então, um servidor público que está fora do país a serviço desses entes federativos também não pode ver contra si correr prescrição. Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra, bastante lógico também, não é? A pessoa, o sujeito vai lá como soldado defender os interesses da nação e quando ele volta, alguém usucapiu a casa dele. Quer dizer, não faz sentido, não tem lógica jurídica nenhuma aí. Então, nesse artigo o 198, a preocupação do Código Civil é proteger pessoas que estão em determinada situação, tidas como especiais, não é? Absolutamente incapaz, quem está a serviço civil do país e quem está em serviço militar do país no exterior, não é? Maravilha. Pessoal, então aqui nós vimos, basicamente, causas que impedem, quer dizer, não deixa começar a prescrição ou suspendem, se a prescrição já começou, para de onde estiver. E quando voltar a contar o prazo, recomeça de onde parou. Agora nós falaremos das causas que interrompem a prescrição. Que lembra, a interrupção da prescrição importa em zerar o prazo e ele recomeçar na íntegra, né? Nós já havíamos falado. Bom, a interrupção da prescrição geralmente depende de um comportamento ativo do interessado. Nós vamos encontrar aqui no artigo 202 e 203, até o 204, não é? Situações que são relacionadas com a interrupção da prescrição. Bom, como exige um comportamento ativo do credor, do interessado, nós vemos aqui uma série de incisos. Vamos a eles ainda aqui rapidamente. Artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á. Deixa eu colocar aqui. Por despacho do juiz, mesmo que incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Com relação a esse inciso, nós comentamos na última aula, no último vídeo, onde dissemos que atos, ainda que nulos, também podem vir a produzir efeitos. E daí citei como exemplo a citação ordenada por juiz incompetente. Depois, 2, por protesto cambial, apresentação do título em juízo, de inventário ou concurso de credores. Então, está tendo lá um inventário. E daí o credor tem título para receber do autor da herança, do falecido. Ele vai lá e apresenta esse título para receber do espólio, para se habilitar como credor do espólio. Ou concurso de credores, por exemplo, na falência. Tá? Por qualquer ato judicial que constitui mora ao devedor, por exemplo, uma notificação judicial, tá? Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe o reconhecimento do direito pelo devedor. Se ele assina, por exemplo, uma confissão de dívida, não é? Então, veja, em todos esses atos, em todas essas circunstâncias, deve o credor atuar ativamente para interromper a prescrição. Porque se ele quedar-se inerte, se nada fizer, o tempo passa e a pretensão está prescrita e daí perdeu-se a possibilidade de exercê-la. Tá bem? Então, a interrupção da prescrição ele é instantâneo.
praticado o ato, interrompeu a prescrição, que volta a correr na sua integralidade. Pois bem, dito isso, nós encerramos o tema da prescrição e agora conversaremos sobre decadência. Pessoal, a decadência, ela também tem a ver com o decurso do tempo e com a inércia do interessado. Mas aqui não estamos falando de exercício de pretensão. Não é porque a pretensão nasce da violação de um direito. Isso ficou no tema da prescrição. Aqui nós estamos basicamente falando que a decadência se relaciona com o direito potestativo do agente. O que é esse direito potestativo? Ora, o direito potestativo é a possibilidade de exercer um direito que é reconhecido legalmente, sem que a outra parte possa contra ele se opor. Como exemplo, o direito ao divórcio é um direito potestativo, porque ele envolve a vontade de divorciar-se de um dos cônjuges, sem que o outro nada possa fazer para evitar. Né? Às vezes na novela, no filme, a gente ouve, o fulano não vai dar o divórcio. Isso não existe. Quando fala ali que não vai dar o divórcio, não vai dar o divórcio consensualmente. Mas não tem problema. Se não quiser assinar amigavelmente, vai para as vias judiciais e o Poder Judiciário decreta o divórcio. Especialmente depois de 2010, que não há que se alegar nenhum motivo para pedir divórcio, para requerer divórcio. Não precisa alegar que o outro tem culpa, ou isso ou aquilo. O motivo só interessa ao casal, não interessa ao Poder Judiciário. O que interessa ao Poder Judiciário é que um dos cônjuges não quer mais permanecer casado. Isso é um direito potestativo. Tá? Maravilha. Para lembrar, prazo prescricional ou circunstâncias sujeitas à prescrição estão no artigo 205 e 206. Todo o resto é decadência, tá bem? Todo o resto são prazos decadenciais que geralmente a lei diz para nós, decai em tanto tempo, é de decadência o prazo tão e tal, e por aí vai, tá? Muito bom. Então, a decadência, turma, quando o direito potestativo, que a doutrina também chama de direito subjetivo, não é exercido no prazo previsto em lei, perde-se o direito mesmo. Então, é diferente da pretensão, que, usando Clóvis Bevilacqua também, não é? Na prescrição, eu perco a possibilidade de usar da ação para proteger a pretensão. Aqui no direito, na decadência, o que se perde é o próprio direito. É o próprio direito que deixa de existir. Qual direito? O direito potestativo, também chamado por alguma doutrina de direito subjetivo. Então, é o direito mesmo que desaparece. Se você quiser usar essa distinção para ficar mais didático, acho que ajuda. Na prescrição, perde o direito de ação, entre aspas, com aquelas ressalvas que fiz no começo da aula. Na decadência, é o conteúdo do direito que desaparece. Tá? Maravilha. Então, turma, a decadência também está vinculada ao decurso do tempo. Se no decurso do prazo não for exercido o direito, ele decai, não é? Por expressa determinação legal. Que é um exemplo, o artigo 178 do Código Civil, do qual falamos bastante já quando estudamos defeitos do negócio jurídico. O prazo lá é decadencial e é um prazo de 4 anos. Então, a parte que celebrou negócio jurídico com lesão e quer reaver o prejuízo que teve, tem 4 anos para exercer esse direito de ação anulatória.
Não exercido esse direito de anular o negócio, a parte decaiu do direito. O direito caducou, o direito desapareceu. Tá? Bom, um outro dado importante é o artigo 207 do Código Civil. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Quer dizer, então, que o prazo decadencial ele não para de correr, ele corre ininterruptamente. Ele não se submete a impedimento, nem a suspensão e muito menos a interrupção. Daí porque a doutrina diz que são prazos fatais. Não é? O que é um prazo fatal? É que ele acaba no exato dia que tem que acabar. Pouco importa se é um sábado, se é um domingo, se é um feriado, isso não interessa. Chegou no termo final do prazo, ele acabou. E se a parte não exerceu o direito que poderia ter exercido, perdeu esse direito. Tá bem? Por isso que diz que é fatal. Não admite prorrogação. Tá? Maravilha. Agora, como foi feita a leitura do artigo 207, você percebeu que a leitura do dispositivo começa assim, ó, salvo disposição legal em contrário. Ainda que o prazo seja fatal, peremptório, improrrogável, o Código Civil tem uma abertura no sentido de que, se a própria lei estabelecer suspensão do prazo decadencial, assim deve ser feito. Melhor exemplo, eu acho um exemplo bem ilustrativo. Não está no Código Civil, está no Código de Defesa do Consumidor. Lá no Código de Defesa do Consumidor, quando a pessoa adquire um produto, por exemplo, e esse produto tem um vício, um defeito, né? Por exemplo, a televisão que você comprou, colocou lá na tua sala, ela liga, mas não muda de canal, ou não, o volume não aumenta ou abaixa. Isso é um vício do produto. Tá? O Código de Defesa do Consumidor estabelece que, conforme a natureza do vício, o consumidor tem 30 dias ou 90 dias para reclamá-lo. Isso está no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Não vou ficar entrando em minúcias, por que é 30, por que é 90, porque isso não interessa para nós agora, vocês vão ter aula de direito do consumidor com a professora Daniela. O fato é que o artigo 26, parágrafo 2º, estabelece que esse prazo de 30 ou 90 dias, que é decadencial, ele pode ser suspenso. Em 2 casos. Quando o consumidor faz uma reclamação formal para o fornecedor, por exemplo, você vai lá na Lojas Bahia e faz lá a reclamação formal de que a TV está com problema, esse prazo decadencial ele fica suspenso até o dia em que o fornecedor te responde de forma expressa com relação a essa reclamação. O segundo caso é se o Ministério Público instaura inquérito civil para investigar, não é, uma violação de direitos coletivos do consumidor. Suponhamos que 1000 TVs dessas apresentaram o mesmo defeito. Tá? Claro que o Ministério Público não vai instaurar o inquérito civil por causa de uma televisão. Isso pode ser solucionado por outros meios. Mas quando passa a atingir uma coletividade, aí sim é possível a atuação do Ministério Público na instauração do inquérito civil. Instaurado o inquérito civil, está suspenso o prazo decadencial. Fica suspenso até quando? Até o final do inquérito civil, por assim dizer. Porque esse final pode vir com uma ação civil pública, com arquivamento, celebração de TAC, não é que vocês também acabarão estudando aí em processo coletivo. Mas só para ilustrar, turma, que
embora a regra seja de que o prazo decadencial não se interrompe, não se impede, não se suspende, quando a lei assim o determina, aí sim é possível aplicar a suspensão ao prazo decadencial. Tá bem? No artigo 208, nós temos uma determinação muito importante, que estabelece assim, ó, o disposto nos artigos 195 e 198, inciso 1, que dizem respeito aos incapazes, não é? Da pretensão com relação aos incapazes, também se aplica para a decadência. Então, não corre prazo decadencial contra absolutamente incapaz, não é? Dizendo de outra forma. E daí o artigo 209 estabelece: é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Se o prazo decadencial foi fixado pela lei, não podem as partes renunciá-lo, porque, repito, é norma de ordem pública, norma cogente. Agora, existe uma pequena diferença com relação ao prazo decadencial combinado entre as partes, o prazo decadencial convencional. Esse admite renúncia. Um exemplo clássico: a garantia que é dada pelo fornecedor ao consumidor. Não raro nós vemos propagandas que dizem: compre o produto tal, garantia de 1 ano. Essa garantia, turma, não é a garantia legal. Essa é uma garantia estabelecida pelo fornecedor e pelo consumidor. Eventualmente, o consumidor pode renunciar a essa garantia. Não tem problema nenhum, porque é uma garantia, ou melhor, é um prazo decadencial, né, representado pela garantia, que é convencional. Agora, repito, a decadência prevista em lei não pode ser afastada pelas partes. Pessoal, com isso, nós encerramos o nosso encontro relativo à prescrição e decadência. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu sigo sempre à disposição para as dúvidas nos nossos canais de costume. Pode me procurar, mandar sua dúvida, eu vou responder o mais breve possível. Desejo a todos bons estudos e nós nos veremos no próximo vídeo, que é o vídeo derradeiro desse nosso semestre, que é o vídeo que trata do tema da prova, meios de prova e o estudo da prova no direito civil. Tá bem? Muito obrigado. Até a próxima.